Direito administrativo, bens públicos, afetação e desafetação. Resumo retirado do livro Manual de Direito Administrativo, do autor Alexandre Maza. Afetação e desafetação. Os termos afetação e desafetação são utilizados em mais de um sentido pela doutrina especializada. Genericamente, tais expressões são usadas para designar a condição estática atual de determinado bem público. Se o bem está vinculado a uma finalidade pública qualquer, desse está afetado. Se não estiver tal vinculação, está desafetado. Em outro sentido, os mesmos termos são empregados para se referir à alteração dinâmica de condição de certo bem público. Assim, por exemplo, se determinado prédio público estava afetado à execução do serviço público de saúde, sendo a edificação derrubada por um terremoto, ocorre sua desafetação. Essa mudança na finalidade do bem pode se dar mediante lei, ato administrativo ou fato administrativo. Pode-se ainda falar em desafetação para designar o procedimento jurídico de transformação do bem público em bem dominical, mudando-o de categoria para viabilizar sua futura alienação. Afetação é a condição do bem público que está servindo a alguma finalidade pública. Exemplo: o prédio público onde funciona o hospital da prefeitura é um bem afetado à prestação desse serviço. A desafetação, ao contrário, é a situação do bem que não está vinculada a nenhuma finalidade pública específica. Exemplo: terreno baldio pertencente ao Estado. Nota-se que a afetação e desafetação têm natureza jurídica de fatos administrativos e estão relacionados com a existência ou não de destinação específica para determinado bem público. Nessa linha, ensina José dos Santos Carvalho Filho: a afetação é o fato administrativo pelo qual se atribui ao bem público uma destinação pública especial de interesse direto ou indireto da administração. E a desafetação é o inverso. É o fato administrativo pelo qual um bem público é desativado, deixando de servir à finalidade pública anterior. A doutrina majoritária entende que a desafetação ou desconsagração, compreendida como o processo de transformação do bem de uso comum ou de uso especial em bem público dominical, só pode ser promovida mediante lei específica. Trata-se de lei de conteúdo muito simples, promulgada para mudar a categoria do bem público nos seguintes termos. Por exemplo, o logradouro X, classificado como bem de uso comum do povo e localizado no endereço tal, passa à categoria de bem dominical. De qualquer forma, não existe no direito brasileiro a determinada desafetação tácita, entendida como a mudança de categoria do bem pela falta de uso. Essa conservação em bem dominical somente poderá ser promovida mediante vontade expressa do legislador.